Por que a Igreja Católica não aprova o uso do preservativo? Você sabe responder essa pergunta? Porque é muito mais do que dizer assim, não pode, pronto, acabou. É saber entender o porquê que não pode, né? E isso muitas pessoas não sabem responder. Você saberia responder isso? Ou não, será que a igreja é retrógrada? Isso é coisa do passado, isso não existe mais, né? Não é assim, né? A gente não pode ter um monte de filho aí porque o mundo já não é assim. Vamos conversar um pouquinho e entender um pouquinho melhor. Bora pro vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings e falo aqui um pouquinho, claro, do método, mas de outras coisas que envolvem, né, essa cesta aí do método Billings. E um assunto que é muito perguntado, muito falado, né? Assim, a grande maioria do público, né? Assim, a esmagadora maioria do público que nos procuram as instrutoras para aprender, são católicos e cristãos. São poucas pessoas que não nos procuram por motivos religiosos. Graças a Deus, isso tem mudado assim aos pouquinhos, tem mulheres procurando, entendendo que a pílula faz mal, por exemplo, né? Não, eu quero conhecer o meu corpo, não quero, né, usar nenhum hormônio artificial aí. Mas a grande maioria nos procura mesmo para conhecer o ciclo e espaçar uma gestação de forma natural e que não fira a moral da igreja. Ok, tudo bem, esse aí, né, tá aí tudo tranquilo. Mas mas por que não pode? Meu Deus, a igreja tá louco, isso não existe mais essa conversa. Mas por que não pode? E isso a gente vê muito, assim, até em grupos de jovens ali, assim, eu sei porque na minha época de participar de grupo de jovens, tudo, essa é uma conversa que parece que assim, não, a gente não precisa explicar, não pode, pronto, acabou. Ou até os nossos pais, às vezes, não sabem explicar, né, explicar o porquê viver a castidade, o porquê, então, né, num casal casado não pode usar o preservativo. Né? Às vezes as pessoas simplesmente não sabem, só falam assim, não pode, pronto, acabou. Aí entra aquele monte de católico que fala assim, eu concordo, eu entendo tudo, mas essa parte aqui eu não concordo com o que a igreja diz. E muitas vezes não vai nem estudar para saber. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Como já diziam aí os antepassados. Vamos começar do começo. Tudo começou quando Deus criou o homem e a mulher, né? Isso é muito bonito. A teologia do corpo de São João Paulo II, ele começa justamente respondendo essa pergunta, no princípio, né? Quando Jesus é confrontado pelos fariseus ali que querem saber se eles poderiam se divorciar das suas mulheres, Jesus responde isso falando, no princípio não era assim. Não foi isso que Deus sonhou. Né? Deus não sonhou com esse casa separa. Isso não é natural. Por quê? Vamos lá. Deus criou o homem e a mulher para se unirem e serem um só, né? Lá no Gênesis, no comecinho, quando Deus fala, né? O homem se unirá à sua mulher, né? A mulher se unirá ao seu marido e eles serão uma só carne. Então, essa entrega, né? Esse ser uma só carne, o que significa? Vamos lá. Como é que eu digo que eu sou casada com alguém, né? Para a sociedade, eu vou lá no cartório e vou lá e assino um documento lá, né? O certidão de casamento, um casamento civil. E aí, perante a minha fé, perante a igreja, eu vou lá e faço uma cerimônia, né? Um pastor vai lá, me abençoa. Aí tem outras religiões que eu não sei como é que funciona, mas eu sei que cada uma tem um rito. Na igreja católica, qual eu pertenço, nós temos então o sacramento do matrimônio, que é realizado somente dentro de uma igreja, né? Por um padre. O padre, ele é uma testemunha, porque quem celebra o casamento é o noivo e a noiva, né? Então, eles são os celebrantes, o padre é uma testemunha. Pronto. Perante a minha fé, perante a minha igreja, minha religião, eu tenho um rito próprio ali. Mas para Deus, o que significa um casamento para Deus? Porque lá em Adão e Eva, só tinham os dois, não tinha um cartório para eles assinarem nada. Não tinha ainda uma religião propriamente dita, uma igreja, para eles irem lá e alguém os abençoar e dizer que agora eles eram casados. O que era isso? Então, o que é que diz que alguém se casou com outra pessoa? Um parênteses aqui, né? Graças a Deus, minha filha ainda pequenininha, ainda ela, uma pureza, uma inocência, ela associou que quando uma pessoa beija o outro na boca, eles estão casados. E aí ela fala assim, quando ela vê algum filme, algum desenho, né? Uns desenhos que tem, né? Isso ali,
que é os dois personagens ali dão um beijo na boca, ela olha e fala, ai, que bonitinho, agora eles são casados. Para ela, o beijo já é um casamento. Fecha parênteses. Mas para Deus, né, perante Deus, como que eu me caso com outra pessoa? Como que é esse ser um só? É no ato sexual, né? É na relação sexual que eu me torno um com o outro. Então, eu não precisaria ir lá num local e assinar um papel para dizer que eu sou um com o outro. Eu não precisaria, né, ir lá num padre, num pastor, sei lá, um celebrante ali, para dizer que eu quero passar o resto da minha vida com aquela pessoa. Isso deveria ser, Deus sonhou assim, Deus pensou assim, de que eu escolhi uma pessoa, né, eu gostei de uma pessoa, enfim, o primeiro passo é uma atração inicial, e aí eu conheço aquela pessoa, eu quero passar o resto da vida com ela. E aí como que eu celebro isso? Como eu me uno com essa pessoa? Na relação sexual. Então, essa entrega, né, esse ato é a maior grau de intimidade que uma pessoa pode ter com a outra. É quando eu entrego tudo, né? Eu entrego o meu corpo ali, eu fico, né, sem roupa com aquela pessoa. Eu entrego tudo ali. E isso tem que ser um ato livre. E isso só pode ou só deveria acontecer dentro de um desejo de entrega total. Então, eu desejo passar o resto da minha vida com essa pessoa, eu desejo ficar com ela para sempre, eu desejo me entregar totalmente. Então, isso é um ato de entrega total. E é uma entrega livre. Né? Eu preciso escolher, eu preciso passar. A liberdade é a nossa maior prova de amor de Deus por nós. Nós podemos escolher o bom, escolher o ruim, escolher fazer o certo, escolher fazer o errado. Por isso que ele é tão violento, porque ele tira a minha liberdade, não só a minha liberdade do meu corpo, mas a liberdade da minha escolha, da minha alma. É o maior ato de intimidade. Por isso que é tão traumático, não é só pela dor física, porque com certeza tem dor física, né? Muitas vezes, né, muito violentas inclusive, mas a maior dor, ela é espiritual, porque a pessoa me arrancou a minha decisão, ela tirou a minha liberdade. Então isso é muito grave, né? E aí, por que a igreja ensina, então, né, que a relação deve acontecer dentro do casamento? Por causa dessa escolha, né? E essa escolha livre total de entrega. Não pode ser algo de impulso, que hoje eu conheci uma pessoa, já estou, no outro dia já estou dizendo que amo, e aí eu tive lá uma relação sexual, que é prazerosa, ok, tudo, mas é só paixão, é só tesão, é só o afeto que está falando. Porque o amor, ele é provado no tempo. Então, amor, como a gente vê ali, graças a Deus eu estou um pouco liberta, não 100% ainda, mas um pouco liberta das redes sociais. Daí, quando a gente fica ali curiando a vida dos outros, né? Aí tem lá uma pessoa, tal, não, fulano, você viu lá? Pronto, tá namorando com ciclano, ok, lindo, bonitinhos, postam lá a fotinho junto, aí postam a declaração que ama, que eu vou amar pro resto da vida. Dá 2 meses, um trai o outro, então fala que já descobriu os defeitos, já descobriu que já não era tão príncipe assim, já passam a dormir juntos, já ficam lá uma semana dormindo na casa do outro, ou vão morar fica 2 meses morando juntos e já descobre que já não era aquilo, pronto, acabou de amar, já não amo mais. Mas teve essa entrega da relação sexual, que deveria ter esperado. Esperado o quê? Eu vou conhecer, eu vou realmente entender se aquela pessoa tem os mesmos sonhos que eu, tem os mesmos desejos, ela tem vontade de constituir uma família. E aí, esse ato que ele é feito fora do casamento, eles não querem assumir as consequências de gerar uma vida ali. Eles não estão prontos para isso ainda, porque eles nem sabem se eles querem realmente viver o resto da vida juntos. Por isso que, claro, é melhor não ter um filho fora do casamento. Porque aquela criança ali, pronto, né, gente, tantos casos que nós sabemos de relacionamentos aí, de uma noite só, ou um relacionamento não estável, e aí que a mulher engravidou, e aí pronto, e agora, né? O que vai ser dessa criança? Eles já não estão juntos, e assim, é claro que vai ser sofrido. Então, se eu sei que uma relação sexual pode gerar uma vida, qual é o mais óbvio? Eu esperar para ter relação sexual com o meu marido.
eu esperar isso acontecer. Só que primeiro, nós não somos ensinados essa dimensão espiritual da relação sexual. Nós não somos, o que é que nós somos ensinados? Você pode e deve fazer com quem você quiser, a hora que você quiser, porque é bom, isso é gostoso, e você tem que fazer. Pronto, acabou. O resto, não, ó, você tem que fazer sexo, mas você tem que se prevenir, porque se você engravidar é muito ruim. Mas é uma consequência natural. E aí eu não quero isso. Não, eu quero o prazer, eu quero ter, mas eu não quero a consequência. Não tem como. O sonho do ser humano, por isso está aí a pílula para isso, né? Querem separar uma coisa da outra. Mas não é possível. Não é possível, ou pelo menos não é possível 100%. Tem aí eficácia, a pílula tem eficácia e tal, mas a pílula é abortiva, e aí claro que ela é eficaz, enfim. Mas, né, o assunto do vídeo de hoje não é esse. Né? Por isso que a gente insiste tanto, né? E eu, como instrutora do método Billings, o ato sexual ele é responsável. Você entende, e eu falo isso o tempo inteiro, casais que chegam para mim e falam, não, a gente não quer engravidar, a gente não pode engravidar, não posso ter filho agora, não sei o quê. Ok, tudo bem, você tem todo o direito de escolher, né? Deus nos deu essa escolha. Só que o tempo inteiro eu falo isso, olha, furando regra pode engravidar, isso daqui, o desenho símbolo lá, tem um símbolo de um bebezinho, por quê? Porque você pode engravidar. Então, o tempo inteiro eles sabem que a hora que eles têm uma relação sexual, se eles estão num período de possível fertilidade, eles podem engravidar. Quando um casal, por exemplo, ou usa camisinha, ou a pílula, minha camisinha não, porque ainda ali no ato você ainda precisa colocar o preservativo. Mas a pílula, a mulher toma a pílula, a injeção, o DIU que seja, porque aí você não precisa pensar no assunto. Você já sabe que você vai ter relação sexual e não vai engravidar. Ou, né, a maioria das vezes não vai. Então, eu não preciso pensar nisso. No método Billings, é o contrário. Toda relação, eu preciso saber disso. Então, eu já vou me unir ao meu esposo, à minha esposa ali, minha mulher, sabendo que aquela relação, se eu tô num dia de fertilidade, tem chance de engravidar. É muito diferente. Muda todo o pensamento das pessoas. E aí, pronto. E aí, dito tudo isso, essa pequena introdução, todo mundo acha, né, ou muitas pessoas, as pessoas que não sabem, né, justamente esse questionamento que eu fiz aqui, por que todo mundo acha que a igreja é contra o sexo? Não, porque sexo é uma coisa suja, não pode fazer, não pode fazer fora do casamento porque é uma coisa suja, é uma coisa ruim. Não pode. A igreja é contra o prazer, não, de jeito nenhum. A pessoa tem que viver ali, só rezar e não pode ter prazer. Gente, é justamente o contrário. O que a igreja ensina, interpretando a palavra, inclusive, porque tem uma passagem que eu esqueci de pegar aqui, falando que o pecado da fornicação, então, a impureza. O ato sexual, ele é impuro quando eu só quero saber do meu prazer. Aí sim ele se torna impuro. Ou então quando eu sei que eu estou usando a outra pessoa está me usando, e eu estou me deixando ser usada, né? Usando o outro e me deixando ser usada, somente para o prazer. Por que a masturbação também é pecado? Porque é o ato mais egoísta que tem. Eu quero só o prazer e ponto, acabou. Então, essa desordem da coisa, né? A palavra mesmo é essa, é uma desordem. Porque o sexo não é ruim, muito pelo contrário, o sexo é bom, a igreja entende isso. Eu estou lendo um livro, inclusive, que chama Sexo Santo, que depois vou gravar um vídeo falando sobre ele, que justamente falando isso, as pessoas acham que a igreja pensa que o sexo é uma coisa que tem que estar só oculta lá, não pode, ninguém pode saber e tal. Não é assim. É uma coisa íntima que precisa ser preservada e não exposta para todo mundo ver, como é a pornografia, ou como é, enfim, novelas e filmes, essas coisas. Nós temos a Eucaristia, e no momento da consagração, onde o padre faz a oração da consagração, que transforma o pão e vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo, aquele ato de consagração é o ato de entrega de Jesus, é o ato da comunhão. E no sacramento do matrimônio, essa entrega é a relação do casal, é a consumação daquele ato, é essa doação total que um tem para o outro. Por isso que eles se tornam um só. E aí, quando eu só quero usar o outro, fora do casamento, já tá, né, já esclareci aqui, né, é completamente errado. Mas dentro do casamento, quando eu só quero o prazer, eu só quero usar a outra pessoa do mesmo jeito.
Eu estou pecando com ela porque eu só quero o prazer do momento. Eu não quero me entregar totalmente. Eu não quero entregar tudo e receber tudo do outro. Então há essa desordem do mesmo jeito. Quando eu só quero o prazer da relação sexual, eu só estou praticando uma masturbação a dois. E aí, por isso que o preservativo ele tem esse não só o preservativo, né? Mas pronto, o preservativo, a pílula, todos os contraceptivos, eles ferem isso, eles colocam essa desordem. Por quê? Eu só quero o prazer. Eu não quero a consequência desse ato. Que é um ato é um fruto do amor. É a mesma coisa que eu for lá me alimentar, né? Comer, e depois eu vou lá e ponho tudo para fora. Eu vou vomitar aquilo. Eu quero o prazer do alimento, mas eu não quero a nutrição que aquele alimento vai me dar. É uma desordem. Todo mundo concorda que é uma desordem. A anorexia, né, que é essa doença das, geralmente mulheres, né, que fazem isso ela não quer engordar, ela tem uma preocupação tão grande com o corpo, o que ela faz? Come e aí depois vomita, porque ela não quer a nutrição daquele alimento. A relação sexual é a mesma coisa. Eu quero o prazer, mas eu não quero a consequência daquilo, que pode ser um filho. O que a igreja ensina? Primeiro, o sexo não é só para a procriação, né? O sexo é para a união dos casais, do casal também. Por quê? A mulher não está fértil todos os dias, e é aí que entra, né, de novo, o meu ensino aqui. A mulher tem uma janela de fertilidade. Quando a mulher conhece essa janela, ela entende quando inicia a fertilidade dela, quando acaba a fertilidade, ela consegue entender, pronto, se a gente não pode engravidar, a gente se abstém, não tem relações esses dias, e os dias que são entendidos como dias inférteis, o casal tem relação. Porque é muito bom, é importantíssimo para a união do casal, para essa entrega dos dois, para essa intimidade dos dois. É óbvio que é bom. E é isso que a igreja ensina, porque quando isso é feito dentro do casamento, com essa entrega total, sem usar nenhuma barreira, que é o preservativo, né, uma barreira entre os dois, esse prazer é multiplicado. Tem estudos já falando dessa questão do prazer, né, o prazer da relação sexual, quando é feito com essa entrega, com amor mesmo, quando o casal faz amor, esse prazer da relação, ela dura muito mais. A dopamina que é liberada, ela dura mais tempo do que, por exemplo, então, na masturbação, um ato, enfim, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, né? Existe a dopamina ali, só que ela vem muito mais rápido e ela vai embora muito mais rápido. É o que gera o vício. O celular, ele gera o vício por causa disso também, porque a gente quer essas doses de dopamina. E aí fica viciado por quê? Porque eu quero cada vez mais doses, cada vez maiores essas doses de dopamina. E aí o que o sexo vira? Essa desordem. Daí eu já não quero mais só com uma pessoa, daí eu já quero com duas, com três, com animal, com isso, com aquilo. Olha a desordem que é, porque eu quero esse prazer que veio em ondas gigantes e eu quero esse prazer de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. Já ao contrário, na relação, no amor, então, né, no fazer amor, um ato de entrega do casal, essa dopamina, ela dura por mais tempo. E é algo que faz bem. E mesmo, e ele não vai viciar nisso, né, no sentido ruim da palavra. Por quê? Porque eu entreguei tudo para outra pessoa e recebi tudo dela de volta. Percebe como é diferente? Então, tudo isso, a igreja nos ensina que o melhor sexo da minha vida, a melhor relação da minha vida, eu posso ter e vai ser muito, infinitamente melhor quando eu faço com o meu marido, com essa entrega, sem me preocupar, inclusive, se eu vou engravidar ou não, se eu engravidar, amém, se eu não engravidar também, tudo bem, porque eu confio que Deus sabe o que é melhor para mim, eu confio no que Deus fez, que é natural. Então, tudo que for dentro da ordem natural vai me fazer muito mais feliz. É a mesma coisa de eu comer um prato de comida bem feito, bonitinho, lindo, cheiroso, gostoso ali, tudo, e comer um prato que pode até estar gostoso ou tá bonito, e aí tem uma amiga fez essa analogia para mim, me explicou. Uma bolinha de cocô no meio. Eu não vou querer comer aquilo ali, só que tem gente que come. Se eu sei que aquilo ali tem cocô no meio da comida, eu não vou querer comer. Ou não deveria querer, mas tem gente que se sujeita porque às vezes não sabe que o prato de comida sem o cocô no meio, ele é muito mais gostoso. Só que dá muito mais trabalho, exige sacrifício, exige entrega, exige amor, exige
exige muito mais de mim. Exige, às vezes, passar por um certo sofrimento, mas a recompensa é muito maior. É justo que muito custe o que muito vale, né? Já dizia Santa Teresa, certo? Deu para entender? Vocês conseguiram compreender o porquê é que a igreja ensina que não pode usar não só a camisinha, né, como todos os outros contraceptivos, que ela separa o ato conjugal e nos coloca nessa desordem, porque o sexo é bom, Deus fez isso como e nos deu um presente de ter o prazer da relação. Isso é um presente. Se o ser humano não sentisse prazer, já não existia mais pessoa no mundo, porque não querer fazer. Mas essa desordem, que claro, né, tem ação tem ação do inimigo aí, né, tem ação do diabo aí também. Por quê? Tudo que é bom, que Deus fez que é bom, ele quer desvirtuar, né? E infelizmente muitas pessoas, né, acabam caindo nessa conversa aí. Então, estou aqui para alertá-los, ok? Se você gostou desse vídeo, você aprendeu alguma coisa, comenta aqui para mim, né? Encaminhe esse vídeo também para outras pessoas como eu falei, muito mais do que saber que a igreja não permite, mas é o porquê. Quando eu aprendi isso, tudo se encaixou, né? Tudo fez sentido. Por isso que o método Billings é tão lindo. Você aprende a conhecer o teu corpo, não precisa de preservativo, não precisa de mais nada, só de conhecimento, ok? Curte, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!